Hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, que talvez é um dos mais importantes que eu já gravei no YouTube. 12 dicas para você que vai passar numa perícia do INSS. Dicas valiosas, dicas que geralmente eu só dou para clientes aqui do escritório, clientes do nosso escritório, ou para advogados das nossas mentorias, e eu vou abrir aqui com vocês hoje, a partir de agora. Então fica até o final. São 12 vídeos. Aliás, são 12 dicas, as últimas são muito importantes, então não perca as últimas. Às vezes, o fato de você perder a última dica vai ser o que vai definir se você vai ser aprovado ou não nessa perícia. Então vamos lá. Só para me apresentar, meu nome é Renan Gonçalves, sou ex-gerente do INSS, então, para você ter uma ideia, as dicas que eu vou dar aqui de perícia é de alguém que já esteve dentro do INSS, não estou falando da boca para fora aqui não, tá bom? E hoje sou advogado com um escritório especializado em benefícios do INSS, que atua online aí no Brasil inteiro, ajudando pessoas que precisam de algum benefício do INSS. Vamos lá, então? Primeira dica, eu anotei as mais importantes, então por isso que eu vou estar sempre olhando aqui do meu lado para não esquecer nenhuma dica. Tamanha a importância desse vídeo, eu fiz questão de anotar para não esquecer, tá? Primeira dica, levar RG ou outro documento com foto atualizado. Por que é importante essa dica e por que ela é a número 1? Que se você chegar lá no INSS sem documento com foto, você nem entra na agência, você nem tira senha. Então você não vai nem conseguir fazer a perícia. Ah, mas Renan, isso é óbvio. Cara, é óbvio, mas quase todo dia tinha alguém que perdia viagem na agência que eu era gerente do INSS porque esquecia de levar ou, e aí que tá o bizu, ou levava documento com foto muito desatualizado. Não adianta você levar você tem 60 anos, 50 anos de idade e quer levar uma identidade de quando você tinha 7 anos. Você sabe para que serve o documento de identificação? É para você ser identificado. Como é que vai identificar você com a foto de quando você era criança? Ou de quando você era solteiro, antes de você ficar gordo, careca? Cara, não tem como. Então, assim, não adianta nem você ir lá, ou se você for, não adianta nem brigar com o servidor, ou com o vigilante, ou com o médico, o que seja, porque você precisa levar um documento com foto atualizado, tá? Dica, se o seu RG é muito antigo, você pode levar a CNH, a habilitação ela também serve como documento de identificação, a carteira de trabalho também serve, tá? Então, se você tiver uma carteira de trabalho com foto mais recente, você pode levar também. Passaporte, tá bom? Qualquer documento oficial com foto. Se você é algum profissional de alguma profissão regulamentada, você pode levar a carteirinha da sua profissão também. Na dúvida, leva todos esses documentos, que aí se o INSS não aceitar um documento, você apresenta outro, tá bom? E de preferência, tire um RG novo, né, para evitar esses problemas, beleza? E nessa mesma dica número 1 também, eu acrescento aqui para você levar o comprovante de agendamento da sua perícia. Por quê? Se por acaso você chegar lá na agência e o servidor falar que seu nome não está na lista, que a sua perícia não foi encontrada, você apresenta o comprovante de agendamento, que aí com isso o servidor vai ver que a sua perícia realmente está agendada. Então essa dica é muito importante, tá bom? Dica número 2, chegue mais cedo. Por que eu mando sempre chegar mais cedo? Primeiro que se tiver imprevistos aí na sua viagem e você se atrasar, o INSS não é obrigado a te esperar. Se você sai mais cedo e acontecer imprevisto, dá tempo de você chegar no horário, ainda que aconteça imprevistos, né? Se você sai em cima da hora, qualquer imprevisto que acontecer, você perde a perícia, tá? Outro motivo para você chegar mais cedo é porque às vezes tem agência que o médico, ele tem outros plantões para fazer em outras cidades, tem plantão para fazer em hospitais. Esses médicos, geralmente, os caras têm plantões assim um em cima do outro, né? Geralmente esses caras trabalham em vários hospitais, em vários em vários em vários em vários plantões, né, geralmente. Então assim o que acontece? Pode acontecer desse médico tá querendo agilizar as perícias para ir para um outro hospital, uma outra clínica. E aí se você chega tarde ou chega muito em cima da hora, você já estressa o médico ali, que tá querendo já terminar para ir embora, às vezes tem que ficar te esperando ali. Então não é legal. Se possível, chega cedo, ainda que você espere um pouco mais, né? Tira o dia para isso, mas é importante você chegar cedo para, se o médico quiser fazer a sua perícia antes, você já esteja lá pronto para ele fazer a sua perícia. Dica número 3. Assim que chegar na agência, tire a senha. Por que essa dica é importante? Porque tem gente que chega na agência, mas fica lá em volta esperando dar a hora. Não, amigão, já chega na recepção e já peça para tirar a senha. A não ser que o INSS não queira te dar a senha. Fala, não, espera um pouquinho aí, daqui a pouco tá muito cedo ainda, daqui a pouco eu tiro a senha. Aí tudo bem. Mas chegou, já procura um servidor do INSS, procura a recepção,
se identifique com seus documentos, fala que você tem uma perícia e já peça para tirar a senha, até para você comprovar que você chegou naquele horário, porque na hora que emite a senha já tem ali o horário, tá? Então essa é a dica número 3, não fique dando bobeira não, já pega a senha imediatamente, tá bom? Dica número 4, e agora começa a ficar bem importante, a gente começa a falar da incapacidade. Leve laudos novos e antigos, os novos na frente, informar DI e DCI. O que é isso? Essa dica é muito importante, tá? Eu já vou até fazer uma pausa aqui para pedir para você deixar o like nesse vídeo, porque só essa dica aqui já vale o like, tá? Isso aqui eu só passo para clientes mesmo do escritório, tem muitos advogados que não sabem isso aqui que eu vou explicar. Então já deixa o like. Se você quiser acompanhar mais vídeos como esse, a gente dá dicas aqui todos os dias sobre INSS, sobre os benefícios do INSS, se inscreve aqui no canal Direito em Minutos. Se você quiser me seguir no Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui, ó. Você pode me seguir aqui, tá bom? @renan.com.br, para você me acompanhar, ver lá o nosso dia a dia, conversar comigo. Ou se você quiser ter uma conversa um pouco mais aprofundada comigo, aqui na descrição eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp. Você pode falar comigo ou com alguém da minha equipe, que vai ser um prazer falar contigo, beleza? Vamos explicar agora essa dica número 4. Tem que levar laudos novos e antigos. Por quê? Os laudos novos são os principais, porque o médico, o perito do INSS, ele tem que entender como é que está a sua situação hoje. Então não adianta você levar um laudo lá de 5 anos atrás, não vai valer nada. 5 anos atrás era uma outra situação. Então, se possível, leve um laudo mais atualizado possível. O que seria um laudo novo? É muito subjetivo, né? Eu entendo que um laudo aí de até 3 meses é um laudo que está bem recente, né? Depende também do período de afastamento que você pediu, né? Então, por exemplo, se o seu laudo pede um afastamento de 6 meses, poxa, enquanto não passar esses 6 meses, eu entendo que esse laudo está ótimo, está atualizado. Agora, se o seu laudo é um laudo de afastamento de 3 meses e já passou 4 meses e você ainda não melhorou, você precisa continuar afastado, aí como o seu laudo já, entre aspas, venceu, né, aquele período de afastamento, eu aconselho você pegar um novo laudo, tá bom? Se o seu laudo é por tempo indeterminado, é um afastamento definitivo, aí ele já não tem prazo de validade, né? Então, nesses casos, aí eu considero um prazo de 6 meses um prazo razoável. Até um ano, passou disso, eu já acho que é complicado, eu já acho que aí o laudo já tá velho, é bom você pegar um novo, tá bom? Então, leve os laudos novos, só que também leve os antigos. Por quê? Se o médico quiser ver como estava a sua situação há um tempo atrás, alguns anos atrás, é importante você ter os laudos antigos lá. Pode ser que ele queira ver. Só que qual que é a dica que eu dou para vocês aqui? Quando você for levar o laudo, não coloca os antigos na frente, não. Tem gente que leva lá uns 50 laudo e aí põe um laudo novo no meio ou no final, o médico nem sabe. O médico vai negar porque não tem um laudo novo. Você entendeu? Então, tem que levar os laudos antigos? Sim, mas coloque o laudo novo por cima. Pega o laudo novo, já entrega na mão do perito, fala assim, ó, esse é o meu laudo atual que eu peguei recentemente. Se o senhor quiser ver os laudos mais antigos, estão aqui desse lado aqui. Aí você põe os antigos do lado, mas o laudo principal, que é o novo, você já coloca em cima, ou já entrega na mão dele, ou já coloca em cima da mesa, de forma com que ele veja já primeiro o laudo mais recente, tá bom? Tem perito que não vai querer nem ver laudo antigo, tem perito que vai querer olhar. Então, é importante que você leve laudos novos e também os antigos, se tiver, tá bom? Nessa mesma dica número 4, tem uma dica aqui que essa é o que vale aqui o like, vale a inscrição, vale você comentar aqui, beleza? Que é você informar a DI e a DCI. O que é DI? DI é a data de início da incapacidade. E a DCI é a data de cessação da incapacidade. É muito importante que você explique para o médico quando que começou a sua incapacidade. Lembrando que incapacidade é diferente de doença, tá? É diferente. Incapacidade é quando você, de fato, perdeu a capacidade de trabalhar. Então, a doença, ela pode ser que tenha começado aí. A doença pode ser que tenha começado um tempo atrás, mas a incapacidade só começou agora. Isso é muito comum, tá? Tem pessoas, por exemplo, que têm problema na coluna. Tem pessoas que têm problema na coluna e convivem com esse problema na coluna durante anos. Mas chega um determinado ponto que aí sim essa doença se agrava e aí sim ela causa incapacidade. Então, é nesse momento da incapacidade que a pessoa vai ter a DII, que é a data de início da incapacidade. Então, você precisa explicar para o médico quando que começou de fato a incapacidade, tá? Você não pode falar assim, por exemplo, tem perito que chega para a pessoa e fala assim, tem quanto tempo você tem essa dor na coluna? Ah, doutor,
Isso aí eu tenho desde criança ou desde adolescente. Não é assim que funciona. Você tem que explicar quando que começou a incapacidade, quando que essa dor realmente ficou grave ao ponto de você precisar desse benefício. Quando que você não aguentou trabalhar mais? Não pode ser desde criança, porque senão. Então você está mentindo, porque como é que você conviveu com essa dor até hoje e só agora que você quis o benefício? Por quê? Entendeu? Então é importante que você explique para o médico: olha, doutor, eu tenho esse problema já há algum tempo, mas a incapacidade de fato que começou a me impossibilitar de trabalhar ou de viver uma vida normal foi agora. Esse mês passado, tem 4 meses, tem 6 meses, tem 1 ano, enfim. Você vai explicar a DII, data de início da incapacidade. E é aqui que mora um perigo, que aí é por isso que é importante você ter um advogado para te dar essa resposta, te orientar qual a data exata que você vai informar. Por quê? Porque na DI é nessa data que você tem que ter qualidade de segurado e tem que ter carência. Então tem que tomar cuidado, porque se você informa que a incapacidade começou muito lá atrás e lá naquela época você não era segurado, você não vai conseguir o benefício. Às vezes o médico aprova, mas na data do início da incapacidade você não tinha carência, você não tinha qualidade de segurado, entende? Ou você fala que começou agora, mas hoje você já perdeu a qualidade de segurado, quando na verdade essa incapacidade existe desde o ano passado, e ano passado você era segurado. Então por isso que é importante, se você puder, procurar um advogado especializado nessa área, nessa matéria, para ele te orientar certinho, para você explicar para o médico de maneira correta qual é de fato a sua DI. Porque eu já vi casos aqui da pessoa perder o benefício porque não soube explicar para o médico quando que a incapacidade dela realmente começou. E aí o médico colocou uma data errada e aí perdeu o benefício. Não estou falando para você mentir para o médico, não é isso. É explicar de fato a verdade para ele, de forma com que ele coloque exatamente quando que começou a sua incapacidade, evitando assim com que você perca o benefício de forma inadequada, de forma errada, né, de forma incorreta, tá bom? E também a DCI, que é a data de cessação da incapacidade. Você tem que informar para o médico também quando que vai ser a cessação da sua incapacidade, ou se é definitivo, ou se você não tem prognóstico de melhora, tá bom? Ou se é daqui a 1 ano, quanto tempo você precisa para você melhorar. Informa também a data de cessação, porque o perito médico ele tem que colocar isso no laudo dele. Ele não tem, o sistema não deixa ele concluir a perícia médica sem ele informar lá a data de início da incapacidade e a data de cessação da incapacidade. Ele tem que informar, e ele vai informar isso com base nos documentos que você vai apresentar para ele e com base no que você vai declarar para ele, tá bom? Seguindo aqui, dica número 5, leve exames novos e antigos, novos na frente. Então é a mesma dica dos laudos, só que aqui eu quero frisar que eu estou falando de exames. Se você tiver exames, também leve, mesma coisa, fala assim, olha, doutor, aqui tá os exames, tá? O mais recente você já deixa por cima para ele ver os exames mais novos. E se o senhor quiser ver os exames mais antigos, está aqui, ou está aqui, você põe também para ele, mas sempre os mais novos na frente, tá? Dica número 6, leve as caixas de remédio que você tomar. Sim, não precisa levar todas, né? Então, se você toma lá um remédio há 10 anos, não precisa levar os 10 anos de remédio. Leva uma caixinha, pelo menos, para ele ver que você realmente toma e conhecer esse remédio. Por que que é importante, gente? Primeiro que ele vai ver que você realmente tem o problema. Se você está tomando remédio, você não está inventando aquela história. E segundo, que eu já vi casos que a pessoa ela possui a incapacidade não por conta da doença, mas por conta do remédio. Às vezes o remédio causa, por exemplo, um sono na pessoa muito forte, o cara é motorista de caminhão, ele não pode dirigir, porque ele toma remédio 3 vezes ao dia, esse remédio causa sono nele. Se ele for dirigir com esse remédio, ele vai bater esse caminhão. Então, ele está colocando em risco a vida dele, a vida de outras pessoas. Então, o remédio, às vezes o remédio pode gerar incapacidade. Ou às vezes o remédio somado com a doença gera incapacidade. Tem remédio que causa efeitos colaterais gravíssimos na pessoa, né? Deixa a pessoa drogue, com sono, enfim. Então, leve os remédios que você tome também, tá? Primeiro, por conta desses efeitos colaterais, e segundo, porque mostra que você tá com a verdade, né? É mais um elemento para mostrar que você, de fato, está tratando de uma doença, de uma incapacidade, está tomando remédio, tá? Dica número 7, evite roupas e acessórios extravagantes. Então, você não vá de mini saia, não vá com aquela legzinha, não vá de forma sensual, vá de uma forma normal, bem tranquila, sem roupas extravagantes demais, coloridas demais, curtas demais. No caso do homem, aqui, por exemplo, eu trabalho com muito segurado rural. Evite ir com aquela correntona enorme de ouro, que é desse tamanho o gominho da corrente, porque chama muita atenção de forma desnecessária, né?
O médico vai olhar para você e vai achar que você é rico, que você é o rei do ouro. Entendeu? Não é esse o intuito da perícia. Então, evite isso, tá? Bonés, evite bonés. Vai sem boné para o médico conseguir ver sua cara, conseguir te avaliar melhor. Deixa eu ver o que mais aqui. Cara, é isso. Joias, mulherada. Evita muita joia. Por mais que a sua condição financeira não tenha nada a ver com a perícia, mas queira ou não, a gente sabe que tem perito, tem servidor do INSS que se vê você chegando lá com muita joia, com a bolsa muito cara, um iPhone muito caro, ele vai colocar isso no julgamento dele. Por mais que não pode, mas na prática, eu trabalhei dentro do INSS, então eu tô falando com conhecimento de causa. Eu já vi, por exemplo, servidor do INSS falar assim, não, esse cara chegou de caminhonete ali na porta, esse cara não tá precisando do benefício, não. Olha só a mentalidade. Acontece, eu tô aqui para orientar vocês. Então, se for de carro, um carro um pouco melhor, se possível, até pare antes da agência, não chegue lá de carro, sem joia, sem nada muito caro. É a dica que eu te dou. Se você achar que não faz sentido, você pode ignorar e seguir sua vida, beleza? Dica número 8. Evitar ficar falando dos problemas todos da vida. São 12 dicas, tá? Eu tô no 8. Evite ficar falando de todos os problemas que você tem na vida. Foque na incapacidade. Eu já vi casos de perícia que a pessoa chega lá dentro e ela quer contar tudo que ela sofre na vida. Ah, que meu filho foi preso, e meu marido me bate, e eu sofro com unha encravada, e eu tenho insônia à noite. Cara, o médico não quer ouvir isso. O médico vai colocar assim, ela não tem capacidade, ela só tem problema mental, ela só tem carência, ela precisa de um homem, né? Ou ele precisa de uma mulher na vida dele, ele precisa de um emprego, ele precisa começar a ler, estudar. Não. Então, assim, foque no problema que causa a sua incapacidade. O que é a sua incapacidade? É deficiência visual? É dor na coluna? Foque na dor na coluna. É deficiência visual? Foque no que o problema do olho causa em você, tá? Sei lá, é alguma depressão? Foque no problema da depressão incapacitando você para o trabalho. Foque no seu problema. Evite ficar falando de 1 milhão de coisas. Aí muitos clientes me fazem a pergunta, doutor, mas eu tenho 2 doenças. Eu posso falar das 2? Depende. Se for 2 doenças realmente graves e que causam incapacidade, tudo bem, você pode falar das 2. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa me procura porque está com muita dor na coluna, não está aguentando trabalhar, e ela também é cega de um olho. Poxa, duas doenças graves, né? A deficiência visual de um olho é gravíssimo, e a dor na coluna forte também. Então, nesse caso, você pode falar das 2 coisas. Pode falar assim, olha, excelente, o doutor, né? Olha, doutor, eu sempre tive uma deficiência de um olho, mas eu ainda conseguia trabalhar devagarzinho, sofria muito, mas conseguia. Mas agora, como a minha coluna atacou muito, agora eu não consigo mais trabalhar, porque eu já sofria, né? Eu já tinha dificuldade por conta do olho, agora com a coluna também. Aí tudo bem. Agora, não precisa ficar falando, não, doutor, eu também sofro com enxaqueca também, viu? Todo dia de tardezinha eu sinto dor de cabeça. Ah, doutor, eu também tenho uma dorzinha aqui no pulso. Ah, doutor, eu também tenho uma dorzinha nesse dedo aqui. Cara, isso não vai ajudar em nada, tá? O fato de você ter muito problema não ajuda em nada. O que ajuda é você ter um problema que causa a incapacidade, tá? Então, foque no problema, na doença causadora da incapacidade. Se você tiver 2 realmente grave, foque nos 2. Se você tiver 3, eu já acho que você está exagerando, que dificilmente você vai ter 3 de uma vez, assim, né? Mas é isso. Seguindo, eu perdi até as contas. Qual que é a dica que eu tava dando? É muita dica. Tá bom o vídeo? Se estiver te ajudando, comenta aí pra mim, porque esse vídeo eu fiz bem especial, tá? Bem especial. Acho que eu nem deveria postar esse vídeo não, porque isso aqui é coisa que eu ensino só dentro do meu escritório para os meus clientes aqui. Mas vamos lá. Agora é a dica número 9. Essa dica é boa também. Deixar claro que seu problema lhe incapacita para o trabalho. Por que eu coloquei essa dica aqui? Porque tem muita gente que vai lá, fala que tem dor na coluna, e aí o médico pergunta, mas você tá conseguindo trabalhar, seu João? Ah, tô trabalhando, né? A gente não pode parar não, né? Na roça a gente não tem como parar não. Ah, é verdade, seu João, verdade, na roça não tem como parar, né? E o que o senhor tá fazendo? Ah, eu tô mexendo agora com um milhozinho, um café, tirando um leitinho. Ah, entendi. Cara, então seu problema de saúde não te incapacita para o trabalho, ele vai negar. Então essa é a dica número 9. Deixe claro que o seu problema te incapacita para o trabalho. Então, vamos refazer aqui esse diálogo. Ô, seu João, tá trabalhando? Não tô, doutor, não dou conta. Essa dor na coluna não me deixa fazer mais nada. Ah, então o senhor não aguenta fazer mais nada? Não aguento. Mas no sítio, como é que você faz sem trabalhar? Cara, não consigo trabalhar. Tento pedir para a mulher me ajudar, tento pagar alguma pessoa para me ajudar, não estou conseguindo trabalhar. É isso que você tem que falar.
tá? Se você é um empregado, por exemplo, você pode falar, não tô indo na empresa mais, ou tô indo e tô ficando lá sem trabalhar, tô ficando escanteado lá, tô ficando lá sentado sem trabalhar. Você tem que deixar claro que o seu problema te causa incapacidade. Por quê? É aquilo que eu te falei. O que dá direito ao benefício não é a doença. Não é doença, não é o seu problema, é a incapacidade para o trabalho. Então, por exemplo, eu recebo essa pergunta direto. Toda semana eu recebo. Se eu abrir meu Instagram aqui para vocês, que vocês vão ver todo dia. Doutor, tenho HIV, posso receber auxílio-doença? Cara, não. Só pelo HIV, não. HIV não é sinônimo de deficiência. Doença nenhuma é. É só se o HIV te causar incapacidade para o trabalho. Aí sim. Ou se o HIV te causar incapacidade para o trabalho, ou os remédios, ou o tratamento. Né? É igual o câncer, por exemplo, que eu também recebo direto. Doutor, eu tenho câncer, eu posso receber auxílio-doença? Só por causa do câncer? Não. A não ser que o câncer esteja te incapacitando para o trabalho. Às vezes a pessoa está tratando do câncer e está melhor do que eu, né? Então não é a doença, beleza? Não é a doença, é a incapacidade. Por isso que é importante você ter um advogado especializado te auxiliando, te orientando, para você conseguir responder o médico corretamente, para ele colocar no processo essas informações corretamente, beleza? Então é por isso que você tem que deixar claro que o seu problema te incapacita para o trabalho. Deixe claro que você não consegue exercer de forma alguma sua atividade atualmente. Então você tem que deixar claro que essa doença não deixa você trabalhar naquela atividade. Se você é digitador e está com problema no pulso, deixa claro que você não consegue mais digitar. E por isso você não está trabalhando, que a sua função é essa. Se você trabalha, sei lá, em pé, fala que você tem um problema e o seu problema é na perna, você tem que explicar e falar para o médico que você não consegue mais ficar em pé e por isso não consegue trabalhar. Enfim, é isso, tá? Dica número 10. Dica número 10. Responda apenas o que o perito perguntar. Evite conversas desnecessárias. Lembre-se que o perito é quem tem que conduzir a perícia e não você conduzir a perícia e o perito, beleza? Então, cuidado. Se você é uma pessoa que tem o costume de falar demais, né? Eu tenho muito cliente que fala demais. Se deixar, ele fica o dia inteiro no meu escritório conversando. Você tem que dar uma maneirada, respira, faz uma oração antes, faz uma meditação e fala, hoje eu não posso falar muito. Por quê? Porque lá não é lugar para bater papo. O perito não quer bater papo com você, ele não quer saber da sua vida, ele não quer saber nada a não ser o que ele te perguntar, tá? Então, deixa ele conduzir a perícia. Se você vê que é um perito que gosta de perguntar bastante, falar bastante, pode explicar bastante. Viu que é um perito que só quer o básico, evite ficar se estendendo. Você tem que saber ler o perito. Chegou lá, já começa a observar como é que ele é, se ele é legal, se ele gosta de pegar detalhes, ou se ele gosta de coisa só objetiva. Mas, em resumo, é isso, tá? Responda só o que ele perguntar, evite ficar conversando coisa desnecessária, e quem vai conduzir a perícia é o perito, e não você, tá bom? 11ª dica. Não simule ou aumente sintomas. Eu falei anteriormente que você tem que deixar claro que você não aguenta fazer nada, né? Porque eu tô levando em conta que, de fato, você não aguenta trabalhar. Tá? Eu tô partindo do pressuposto que você realmente tem um problema de saúde, por isso que eu tô aqui para te ajudar. E às vezes a pessoa, na inocência, a pessoa costuma falar, não, doutor, eu tô pelejando, tô tentando trabalhar devagarzinho e tal. Mas às vezes a pessoa tá morrendo e acaba falando assim por costume, né? Mas lembre-se, não é para ficar aumentando o sintoma, não é para ficar simulando, exagerando. Por que eu falo isso? Porque o perito, cara, ele avalia pessoas o dia inteiro. Então, assim, só da forma de você falar, ele já sabe se você tá mentindo ou não. Então, se ele vê que você tá exagerando, que você tá forçando a barra, infelizmente, ele vai negar o seu benefício. Por mais que você tenha o problema, ele vai falar assim, esse cara tá achando que eu sou trouxa, esse cara tá exagerando demais porque ele não tem nada. Então, não exagere, não simule sintomas, tá? E se você não tem nada, se você tá bom, cara, não fica indo lá fazer esse tipo de papel, não, na moral, tá? Não vai lá, não, deixa isso aí para quem realmente precisa e tal. Agora, é lógico, se você tem a incapacidade e não tá conseguindo trabalhar, aí, meu amigo, busca o seu direito, contrate um advogado. Se o INSS negar, vai pra justiça, procura um advogado que você confiar, vai pra justiça, porque é direito seu, tá bom? 12ª e última dica. Também eu já vi isso lá no INSS como gerente do INSS, por isso que eu tenho que avisar vocês. Pode parecer óbvio, pode parecer besta, mas eu já vi isso acontecer em várias agências do INSS que eu trabalhei, e o resultado foi o mesmo, benefício negado. Então não é bom você fazer isso. Não compensa, não vai ganhar nada com isso, que é evite patadas, coices ou discussões com o perito. Isso mesmo, evite discussões ou patadas. Você pode pensar assim, mas não, mas
Cara, é óbvio, eu não vou xingar o perito, eu não vou dar patada nele. Cara, eu via isso todo dia. Eu via isso todo dia acontecer no INSS. Por isso que eu tô te dando essa dica. Eu chegava lá e, por exemplo, às vezes o perito ia perguntar alguma coisa pro cara, aí o perito faz uma pergunta, a pessoa responde, aí o perito começa, mas e se você fizer isso? Mas como é que você faz isso então? Mas então como é que você faz isso? Mas você não me falou isso? Aí o cara estressa, aí o cara fala, eu já acabei de falar, doutor. Pronto. Você acabou de estressar o perito. O perito tá lá para te ajudar, para tentar entender a sua incapacidade, para tentar conceder o benefício, e você dá uma patada nele e fala assim: ah, é? Ah, entendi. Então você tá estressadinho. Então tá bom. Ele vai negar o seu benefício. Simples assim, porque ele vai ver que você tá estressado. Se você tá estressado é porque você não tá com a verdade. Se você tá com a verdade, para que você vai estressar? Só responde. Você tá lá para responder ele, pô. Ele tá lá para te avaliar, você tá lá para responder. Então evite discussões, evite patada, evite. Ah, mas eu sou do sítio, eu sou muito chucro. Cara, beleza. Vai ser chucro no sítio e vai perder o benefício. E aí? O que você quer? Você não quer o benefício? Você não tá indo lá porque você quer o benefício? Evite patadas, evite discussões, evite falta de educação com o servidor, evite. Não importa o que acontecer, cara. Seja educado, seja cordial. Isso aí é regra da vida, tá? Sempre que você for mal educado, você só tem a perder, principalmente numa perícia do INSS. Então não importa se o médico ficar mal educado com você, deixa que só ele seja mal educado, não participe dessa falta de educação não, tá? Eu já vi médicos bem mal educados, médicos que humilham, que tratam mal. Deixa para ele isso aí, a vida vai pagar para ele. Faça a sua parte sendo bem educado, responda a ele. Se for preciso engolir sapo, engula, fica tranquilo, fica quietinho e deixa isso para lá, tá bom? Então, assim, se ele começar a apertar muito você, mas se você não trabalha, como é que sua mão tá grossa aí? Mas como assim? Por que sua mão tá grossa? Por que você tá queimado de sol? Você não... Tem gente que chega lá queimado de sol, né? E o perito fala, mas por que você tá queimado de sol? Como é que eu vou acreditar que você não tá trabalhando? Aí, se for um cara ignorante, já fala, você acha que eu não ando a pé de sol na rua, não? Pronto, já estressou o médico, pô. Então, se ele mandar, se você tá falando que não trabalha, por que você tá queimado de sol aí? Você acha que eu sou trouxa? Tem médico que fala desse jeito. Você chega, não, doutor, esse sol aqui é porque eu preciso ir a pé todo dia lá buscar a minha esposa, ou enfim, sei lá, eu tô dando um exemplo, né? Você vai explicar. Então por que você tá com calo na mão aí? Você tá achando que eu sou bobão pra acreditar nisso aí? Você fala, não, doutor, esse calo na mão aqui é porque eu faço tal coisa, é porque eu ainda tento fazer isso. Enfim, você vai explicar. Sem dar patada, sem brigar, sem. Beleza? Seja humilde. Humildade, educação sempre vale a pena, beleza? Bom, é isso. Com essas 12 dicas aí, eu acredito que você tem bem, né, as suas chances vão ser bem maiores agora para conseguir o benefício. Comenta aqui se te ajudou esse vídeo, comenta aqui se eu falei alguma coisa que você não sabia, se tem alguma coisa que te ajudou a fazer a perícia. E depois que você fizer a perícia, volta aqui, comenta para mim se você puder, já dá o like nesse vídeo, salva esse vídeo para você voltar aqui depois e comentar. Fala para mim se você conseguiu o benefício, como que foi a sua perícia. Eu quero saber como é que é a sua perícia, se o médico foi educado, se não foi, como é que ele te tratou, o que ele te perguntou, se deu certo, se foi concedido, se não foi, tá bom? Comenta aqui depois, eu quero muito ouvir aí o seu feedback de como que foi a sua experiência com o perito médico do INSS, pra gente ver, né, porque o Brasil é tão extenso, às vezes eu tô falando aqui, mas às vezes você tem uma perícia aí que tem uma outra realidade, né, às vezes a sociedade é diferente, aqui é para isso mesmo, para todo mundo contribuir e pra gente trocar informações, trocar experiências, trocar ideias, esse canal tem esse intuito, beleza? Se te ajudou, deixa o like aqui para mim. Se você conhece alguém que vai fazer perícia, manda esse vídeo, compartilha para ajudar essa pessoa. Se você quer saber mais sobre o INSS, receber dicas aí todos os dias sobre os benefícios do INSS, ficar bem informado, se inscreva aqui nesse canal Direito em Minutos. Se quiser me seguir, me acompanhar, o meu Instagram tá aqui, ó, @renan.com.br. Vai lá, só você me seguir e acompanhar os nossos conteúdos. Se quiser falar comigo, com a minha equipe lá no WhatsApp, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo o nosso WhatsApp, para você falar com a nossa equipe lá do escritório, caso você queira falar algo com a gente aí, a gente vai estar sempre à disposição, beleza? E eu vou voltar para responder todos os comentários, tá? Pode comentar que eu volto, leio, respondo. É muito importante para mim, eu gosto dessa interação aí, desses comentários, beleza? É isso. Bom, vou ficar por aqui então. O vídeo ficou longo, meia hora, mas é porque esse vídeo é praticamente uma aula mesmo para ajudar quem vai passar por perícia médica nesse Brasilzão aí, tá bom? Gente, valeu, um abraço, até mais.